Ó, isso foi o primeiro. Ou não foi falha do Léo Jardim? Foi. Porque Foi a muita opinião de falha. vocês são especialistas. Foi Não, falha especialista dele. é você. Nunca em fui. relação a isso. Por isso que tô aqui. Não, mas fala aí, a base, a perna tem que estar fechada. Acho que ele demorou um pouquinho pra fazer Eu o acho que é aquilo que a movimento. gente fala. Um cara, ele mesmo sabe que com a qualidade que ele tem, ele não tomaria esse É gol isso. mais. E faz parte. Acontece. O crédito dele não tá É isso igual aí. ao Musk. É isso aí. Não deveria, mas pode acontecer. Vamos lá, melhores momentos na tela, impressões de vocês, assim como eu, estavam iludidos. Olha, GV, boa tarde a você, Muito boa boa tarde ao tarde, Fernandão, Bigode. boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que o Vasco, assim, para não dizer que o Vasco foi mal o jogo todo, a gente pode dizer que o Vasco foi bem até sofrer o primeiro gol. Até os 10 minutos de jogo. Ou seja, é muito pouco, né? O Vasco conseguia trocar passes, conseguia ter a posse de bola, conseguia jogar no campo ofensivo e não sofria. Só que, a partir do momento que o Vasco sofre um gol de um erro na saída de bola, que gera esse contra-ataque, que não sei nem se dá para dizer que é um contra-ataque, porque o time do São Paulo já estava praticamente todo à frente também. Então chegou muito rápido, o Luciano chega muito rápido ao gol do Léo Jardim. E aí, a partir daí, o Vasco não jogou mais. O Vasco teve, talvez, a oportunidade com o Coutinho ali no primeiro tempo, a única grande chance do Vasco depois de ter sofrido gol. Muito pouco, muito pouco. Acho que a gente pode dizer que, é claro que depois do jogo é muito fácil, mas a estratégia não funcionou, não deu certo. Eu reparei também que ainda no primeiro tempo houve uma mudança de posicionamento do Maicon e do Léo, do Maicon e do João Vitor. O João Vitor começa jogando pelo lado esquerdo, onde ele não vai tão bem assim, e no meio do primeiro tempo o Rafael Paiva troca e coloca o Maicon jogando pela esquerda e o João Vitor pela direita. Mas também não funcionou, não funcionou. Aí as mexidas do Paiva no segundo tempo talvez pudessem até dar um gás maior ao time, não achei que aconteceu também. E eu confesso a você que eu não imaginei que o Paiva fosse entrar com Coutinho e Payet neste jogo. Eu tenho duas impressões. A primeira é que eu não imaginava isso porque ele ainda não tinha feito uma escalação com esses dois jogadores juntos. E jogar contra o São Paulo é uma partida delicada. O São Paulo, por mais que não vivesse um grande momento, tem bons jogadores. É um time que está organizado. Então, assim, Flávio Amêndola, eu não teria escalado os dois nesse jogo. Só que tentando pensar com a ideia do Paiva, eu acho que ele pode ter testado nesse jogo para, quem sabe, ele escalar esse time no sábado contra o Atlético Mineiro. Mas, pelo que a gente viu, e eu tenho certeza, pelo que o próprio Paiva viu, isso dificilmente vai acontecer. O Vasco ontem deu muito espaço ao São Paulo. O atleta do São Paulo que tinha a bola, que tivesse a bola, ele tinha muito espaço para pensar e para definir o que ele faria. A gente pode ver isso praticamente quase em todos os lances do jogo. Então isso precisa ser ajustado, porque no sábado o Vasco tem uma decisão pela frente. Como o Paiva falou muito bem na entrevista coletiva, é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 11 anos. Então é necessário ter muita concentração, muita intensidade e organização. Algo que o Vasco não teve ontem e que nesses últimos 7 jogos não vem tendo como vinha tendo há um tempo atrás. Fernandão, aqui se dá... Tipo, os dois momentos, tá? O Vasco vinha muito mal, aí deu uma guinada quando o Pedrinho sumiu. Claro que tem a questão anímica e etc. E da mesma forma que subiu, começou a descer, assim, de performance mesmo. Jogar mal e naturalmente reflete na pontuação. GV, boa Você tarde. conhece muito bem, seu Januário. Boa tarde para você, boa tarde para a galera de casa. Duas coisas importantíssimas que aconteceram com esse Vasco dentro dessa oscilação que você acabou de falar. A perda de 2 jogadores essenciais para essa ideia de jogo dar certo. Adson e David. 2 caras que vinham fazendo um trabalho, chamam no futebol de trabalho sujo, né? Que ajudavam muito na marcação e tinham força física. David quem? E Adson. E tinham muita força física para chegar ao ataque e eram muito perigosos quando no ataque estavam. Só que a gente tem que entender que nesse jogo, particularmente do São Paulo, faltou uma coisa que o próprio Rafael Paiva falou e que é bem claro. A primeira é uma organização defensiva melhor, porque no gol que o Vasco toma no início do segundo tempo do Lucas, 50 segundos. o João Vitor, ele erra. Ele perde o tempo da bola, ele erra e causa o contra-ataque. Só que o Vasco perdendo de 1-0 contra o São Paulo fora de casa no início,
é óbvio que estava no ataque, mas toma um contra-ataque de 2 contra 1. Acho que era uma bola parada, né? Era um escanteio ou uma falta lateral, 2 contra 1. Ok, ficar no mano a mano não é problema. Só que tem que ter alguém, ao menos pela frente, para que tenha condições em que, caso um dos dois erre, chegue junto para fazer, no mínimo, uma igualdade. Isso não aconteceu. Primeiro, e competiu. O Vasco competiu muito pouco, gente. O Vasco dividiu muito pouco as bolas, ganhou muito poucas divididas. Estava um pouco espaçado com relação... Isso foi falado também pelo Rafael. Não quer dizer que os caras não estavam sem vontade, que não... Não, só que a competição, o nível de intensidade que o Vasco vem imprimindo nessas vitórias, quando o Vasco ganhava jogos totalmente inesperados, é porque estava competindo lá em cima, estava com nível de competição muito alto. Com relação ao jogo de sábado... Não, só um detalhe, antes de você falar do jogo de sábado. Muito torcedor do Vasco questionou a postura do Michael nesse gol aí. Que ele demorou a dar o bote, você jogou na posição, queria a sua opinião. GV, ele estava marcando 2, ele tinha o da bola e o outro. Ele tinha que dividir a marcação mesmo, dentro do que eu acredito com relação à parte de defender. Só que o Lucas tem um mérito, porque quando o Lucas dribla para chutar, ele não dribla para frente. Ele traz para o lado esquerdo. Quando ele traz a bola para o lado esquerdo, ele deixa o Michael mais longe da bola do que ele já estava. E aí ele ganha tempo. É óbvio que o Michael podia ter tomado a decisão de atacar a bola, né, um pouco mais rápido, ou de ter decidido antes, mas ali o cara tem que fazer uma escolha. Ou ele segura, espera o cara errar o chute e tenta chegar junto da bola para dividir, ou não, enfim. E a decisão dele foi esperar um pouco mais e o Lucas inteligentemente tira a bola um pouco mais pro lado. Quando ele tira um pouco mais pro lado, ele perde um pouco de ângulo, mas ele deixa o Michael bem mais... Ó, quando ele... O último tapa agora é para fora. Pô, mas aí o Michael já tinha que ter definido o que ele ia fazer. Perfeito, até porque irmão. Olha o Piton como recupera para marcar o Caleri. O Michael não tá vendo mais. Pô, mas o Michael não tá vendo por mais. isso que eu acho que ele deveria ter definido antes. E ele decidiu definir depois. Faz parte. Ali você tem segundos. E tava fechado olhando assim, cara. Isso Porque aí... o Lucas é muito rápido. Agora eu tô olhando com mais calma. Tu ontem... Olha lá, tava meio que coberto o bigode. Isso porque aí. o Lucas acertou um... E o Lucas tira pra fora. Quando ele tira pra fora, ele coloca o Michael mais longe da bola. Porque aqui tá cobertinho, ó, diagonal pro gol. É porque o Lucas deu azar. Enfim, e deu sorte, né? E a o finalização muito boa do Lucas. Com relação a sábado, GV, eu não sei como é que vai ser a decisão do Paiva. Me ajuda numa coisa? Oi. Quem de ontem, Bigode e Fernandão, que vai estar em campo sábado no time titular, vai? Léo Jardim, Paulo Henrique, Que jogou ontem, tá? Léo Jardim, Paulo Henrique, Piton. Piton, acho que a defesa é a mesma. Acho que não vai mudar a defesa. Eu também acho. O Léo. Eu não sei. Não, acho que não. Não, acho que que não. vai ser João Vitor e Michael. Não sei se o centro do campo vai ser o mesmo. Eu acho que o Hugo Moura permanece, mas o Cocão Eu acho que o Esforza joga porque, em termos de uma forma posicional, quando o Esforza está jogando, ele não tem a mesma intensidade do Cocão, mas ele se posiciona melhor, na minha opinião. Mas eu precisa pensar o seguinte, não dá pra sair no bunda Lelê pra cima do Galo. É isso. Pra empatar, né? Que começa o Galo vencendo. Porque pra cá é Hulk, Scarpa, Paulinho, Otávio, Arana. O GV, porque o Flavinho falou com relação ao Coutinho e o Payet começarem jogando. Depende, se o Paiva quiser espelhar o time do Atlético Mineiro... Não dá, Nando. Espelhar, pra galera de casa, espelhar é você colocar a mesma ideia de jogo. Você botar três zagueiros, você botar os alas. Por quê? Porque se ele bota os alas para bater ala com ala, o Piton com Scarpa e o PH com a Arana, ele consegue preencher o lado do campo. E aí ele pode ter 2 caras por dentro que possam ter uma conexão, uma associação melhor. O que não aconteceu nesse jogo do São Paulo, porque o Payet tinha que marcar lateral. E isso dificulta muito. Nem dá mais, com 30 e alguns anos. Mas foi isso que aconteceu. Ele puxou o Payet pro lado esquerdo para marcar o lateral. Ok, você mantém o 4-3-3 ou o 4-4-2 na hora que se defende. Só que desgasta muito o Payet e muitas das vezes ele não vai chegar e o Piton acaba ficando sobrecarregado. Se ele espelhar os dois times, ele bate lateral, com 2 homens por dentro, Flavinho, e ele tem Payet e Coutinho mais próximos um dos outros, um do outro, para ter uma associação melhor e poder usar os lados do campo com os caras que são bem mais rápidos. Porque os melhores lances de gol ontem no Vasco vieram dos pés do PH, que acabou sendo sacado no segundo tempo, acho que para preservar pro jogo do sábado. E eu gostei até que achei que o Pimenta entrou bem também.